Eu nem sei por onde começo. Celso, seja bem-vindo, obrigada. Celso Ataíde, esse grande cara, é um pensador brasileiro, né? Referência, CUFA, um dos maiores nomes do Brasil em se falar de favela, de potência, enxergar o cenário brasileiro. Então, muito obrigada por estar aqui, está em imagens, quem quiser acompanhar no YouTube. Bom dia, sou tão fã do teu pai que tu já viu, eu tô aqui, ó, direcionada. Bom dia. Bom dia para a tua audiência também. E a gente está aqui à disposição, pode perguntar à vontade, que a gente está aqui para poder contribuir. Eu já larguei uma bomba para ele agora, antes do intervalo, e eu vou largar ao vivo também, que é: por que é que a sociedade tem dificuldade de enxergar, ou parte da sociedade, tá? O Daniel Vorcaro como bandido, e mesmo o Estado brasileiro, né? O Estado não dá um tiro, não. Ele está fugindo, está indo pegar um avião em Dubai. Eu não defendo isso, não defendo tiro. Bandido bom é bandido julgado, preso, condenado, mas considera que na favela, por exemplo, alguém que tem situação de vulnerabilidade tem que tomar um tiro. Estou falando superficialmente, tá? Eu não acho, eu repito, que tem que tomar um tiro. Por que essa nossa dificuldade? O que nos faz ter esse raciocínio? Na verdade, quando você disse que eu falo sobre esse assunto há muitos anos, e a gente já foi processado por isso, por apologia ao crime, associação ao tráfico, etc. E a gente via outras pessoas. Existe, por exemplo, eu escrevi um livro chamado Falcão, Menino do Tráfico, o documentário Falcão, Menino do Tráfico, e a gente foi processado por conta disso. Ou seja, aí você pega, por exemplo, um livro chamado PCC, Comando Vermelho, que foi escrito pelo Ricardo Amorim, e isso era literatura. Então, assim, a sociedade, ela percebe essas pessoas de determinados estratos sociais como pessoas que eventualmente delinquiram, mas foi apenas um deslize, foi apenas um desvio moral repentino, mas que já vão retomar. E nem chamam essas pessoas de bandidos, se comportam chamando pela sua atividade profissional. Isso, banqueiro, né? Chamam o Vorcaro, por exemplo. Né? Por exemplo. Então, chamam pela sua atividade profissional. E se você é preto, se você é de favela, etc., e você for estudante, você não é chamado de estudante que delinquiu. Você é bandido e pronto. A tua condição de estudante não faz a menor diferença. Então, isso é um modelo social que a gente vive, e isso não foi diferente com a gente. Se a gente mora numa favela, por exemplo, e a gente tiver uma posição não de apoio ao tráfico, porque nem as mães dos traficantes apoiam as suas atividades. Elas convivem porque aquilo está ali. Assim como o jogo do bicho, todos os outros crimes ou anomalias sociais que existem, estão ali, você é obrigado a conviver, uma vez que o Estado não vai lá e não resolve. Mas nem as mães concordam com isso, nem os parentes concordam com isso, nem mesmo eles concordam com isso. Já visto que no próprio livro que a gente escreve agora, e a gente pergunta para eles se eles gostariam que seus filhos fizessem as mesmas coisas, eles falam não. Então não é uma coisa que eles acham que está certo, apenas estão fazendo pelas razões mais diversas, que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco, que é o livro Raio-X do Brasil. E esse livro que a gente escreve, que é a pesquisa Raio-X do Brasil, e esse livro que a gente escreve são reflexões que a gente faz a respeito desses números, dessas informações, que aí, como você falou, a gente poderia passar dias aqui, horas aqui falando sobre isso, mas a gente vai ter que desistir e falar somente no tempo que a gente tem, e vamos ter que dar uma pincelada. O que a gente quer é que as pessoas possam também ter essa informação de uma pesquisa que ela é única. Nunca houve nenhuma pesquisa no mundo como essa. Então essa é a primeira pesquisa, porque o que existe no Brasil e fora do Brasil são algumas informações que o DEPEN, por exemplo, algum departamento penitenciário de algum estado faz uma pesquisa sobre saúde, sobre os presos, etc. O que nós fizemos não foi isso, foi uma pesquisa sobre pessoas em situação de crime. No momento em que elas estão cometendo crime, traficando, todo o ecossistema, seja o endolador, seja o vendedor, seja o segurança, seja, enfim, as mais diversas atividades e funções dessas pessoas, homens e mulheres, a gente pergunta em 23 estados. Então, obviamente que também você tem realidades diferentes nos estados, mas na média a gente então quis fazer uma pesquisa. A gente escolheu também formar as pessoas das favelas. Isso quer dizer que quem aplica são os moradores, né, Celso? Eu acho que isso faz toda a diferença também. Faz, porque a gente quando você vai... Uma que nem o IBGE, por exemplo, consegue entrar numa favela para poder fazer pesquisa. Tanto é que o último censo do IBGE
A parte de favela foi a CUFA e o Data Favela que fez junto com o IBGE, porque não conseguia perguntar. Agora, o fato importante é, na medida em que você forma os moradores das favelas, em que ela passa a aprender a fazer questionário, elaborar questionário, aplicar questionário, montar e depois ler e interpretar esses questionários, você tem, na verdade, não mais os camundongos, que são os favelados, a favela como um grande laboratório, e os asfaltistas como os pensadores e aqueles que aplicam as pesquisas, que é o que é. O favelado hoje, na verdade, é como se ele fosse um camundongo, em que o homem do asfalto vai lá, analisa o seu dente nesse laboratório que é a favela e escolhe qual é o queijo. Interessante isso. E que escolhe qual é o queijo que você vai consumir. Então, a tua contribuição é apenas apresentar o seu dente e depois você consumir. A gente está fazendo, na verdade, uma inversão. Como é que esses camundongos deixam de ser camundongos e eles passam agora, na verdade, a elaborar, a formular e a decidir, na verdade, que tipo de coisas eles têm. Que é quem tem mais legitimidade, me parece. E aí a gente também entende também que um traficante não vai conseguir mentir para quem mora na favela. Ou seja, porque, na verdade, aquilo faz parte daquele ecossistema, aquilo faz parte daquele ambiente. Não vem você me dizer que você ganha R$1.000, R$3.000, R$20.000, R$1 milhão, porque eu sei que você não ganha, porque eu conheço você, conheço tua família, conheço teus filhos. E a gente pra cima de mim, não. Não, então não é possível mentir para você. Então, essa pesquisa é muito reveladora e mas uma coisa que também é muito importante, que nessa pesquisa a gente não tem o menor interesse em traficantes. Então é importante também dizer isso. A gente não tem interesse nisso. A gente tem interesse na sociedade. E o tráfico está crescendo a cada dia, a gente está virando refém a cada dia e nós precisamos levar alento para a sociedade. E você não consegue fazer isso se você não estiver entendendo o que está acontecendo hoje. E as respostas que a gente tem dado, o Estado, claramente não são as respostas suficientes. Os números estão aí para comprovam isso. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos 2.000 funcionários numa empresa que a CUFA tem, que chama-se Favela Log, que é uma empresa de logística que faz toda a logística da Amazon. É genial, das isso favelas. É genial. E todas essas pessoas, elas vêm do cárcere. Olha! E nenhuma voltou a delinquir. Não existiu nenhum caso. Isso significa que é uma questão econômica. Ou seja, eles ganham em média R$5 a R$6.000 fazendo isso, né, essa atividade, nesse trabalho. Esse trabalho. E se fosse apenas. E se o crime fosse apenas uma vocação, não importa qual é o valor que você vai receber, você ia fazer e ia voltar para aquele ambiente. Não, desculpa, eu ia te Pode ver o Gabriel lá, ó, Celso. Ou aqui nessa televisão aqui, Eu tava caçando esse maluco aí. É Deus. Em São Paulo. Ele programa faz aqui de São Paulo. Paulo. Porque eu queria te perguntar justamente isso. Existe esse mito, né, de que o tráfico é um caminho fácil para os jovens que crescem num cenário de vulnerabilidade social, que eles vão para o tráfico porque querem dinheiro fácil, tal, é mais rápido. Só que o livro mostra justamente que 60% das pessoas na base do tráfico ganham menos de 2 salários mínimos, né? Então que a estrutura, inclusive do tráfico, é muito parecida com a da sociedade, da desigualdade entre a base e a ponta. Então, você acha que parte do problema é porque a gente insiste em moralizar o debate, em vez de falar de grana, de economia, de desigualdade social? Na verdade, o problema é que quem fala sobre esse universo é quem estudou em Harvard, London School Economic, MIT, e não sabe a esse respeito, porque se não existe nenhuma outra pesquisa feita antes dessa, da onde é que tem essas informações? Possivelmente alguém perguntou alguma coisa para alguém, mas não necessariamente esse número é um número que representa o conjunto de pessoas que vivem essa realidade. E aí o Marco Vinícius, que é meu filho, que é o CEO do Data Favela, ele pode até fazer uma reflexão sobre isso, porque ele também estava no campo, ele também elaborou as perguntas e também estava no momento de fazer essas reflexões. Marcos Vinícius, filhão, ai, gente, tá tudo contigo. Bom, acho que primeiro de tudo é importante falar que a gente faz essa pesquisa no ano passado, né? Não teve nenhuma relação com o caso que aconteceu no Complexo da Penha. A gente já tinha realizado a pesquisa antes, inclusive teve que esperar um pouco para soltar os resultados, para não parecer que era algum tipo de tinha alguma oportunismo relação, com o acontecimento que a gente teve lá no Rio de Janeiro.
E quando a gente faz essa pesquisa, a gente tenta traçar alguns paralelos. Claro, o objetivo não era falar sobre crime, não era entender quais são as práticas da criminalidade, era simplesmente entender quem são as pessoas que trabalham e vivem nessa realidade hoje. Então, quando a gente vai e faz essa pesquisa, a gente pergunta coisas como: para onde essa pessoa gostaria de viajar, quem são seus ídolos no esporte, a grande maioria responde que é o Neymar, quem são seus atores, suas atrizes preferidos, seu time de futebol. Então, a gente tinha o objetivo de entender de forma geral, não era falar sobre crime. Mas e aí vai na direção do que você disse, de humanizar e não ser camundongo, né? Exatamente. Você leva para o lugar humano, que é um ser humano. Exatamente, a gente queria entender quem são essas pessoas. E aí, a gente tem que traçar um perfil de quem são essas pessoas. A gente pergunta gênero, cor de pele, etc. E a gente traça um perfil, quem está ouvindo não está me vendo, claro. Então, eles têm um perfil exatamente igual ao meu. Pessoas jovens, a maioria tem menos de 26 anos de idade. Eu tenho 25 hoje. Homens, 80% são homens e 75% são negros, sobretudo pretos. Então, aquilo que a gente já observa quando a gente vê os dados de quem está mais morrendo hoje na nossa sociedade se reflete exatamente com os dados que a gente observa na pesquisa. Hoje são homens, jovens e pretos que estão vivendo situação de crime hoje. E aí a gente tenta traçar alguns paralelos, né? Claro, não era o objetivo principal, mas a gente faz essas perguntas de quanto que essa pessoa está ganhando hoje. E se a gente cria um senso comum e se a gente fala sobre que as pessoas que hoje trabalham no crime são jovens, são pretos, são negros, isso até acaba se comprovando na pesquisa, a gente não pode mais deixar isso de lado, mas um outro senso comum que existe é que as pessoas entram para a criminalidade e ficam ricas, e isso não é verdade. Isso. Não é verdade. Hoje a gente tem a grande maioria das pessoas não chega nem a 2 salários mínimos das pessoas que entram no tráfico. Apesar de ser uma contradição, porque quando a gente observa os motivos que fazem as pessoas entrarem para a criminalidade hoje, 70% traz motivos relacionados à pobreza e à miséria extrema. Para ter uma fonte de renda? Para ter uma fonte de renda. Muitos diziam que moravam na rua, muitos viviam numa situação de pobreza extrema e não tinham educação, não tinham formação. Muitos viviam com famílias alcoólatras ou viciados em algum tipo de droga e não tinham nenhuma base familiar e de estrutura. Então, a grande maioria das pessoas que entraram para o crime, que estão entrando para o crime hoje, entram por fatores financeiros, que também se reflete quando a gente pergunta o que faria essas pessoas saírem da criminalidade hoje. E 79% responde motivos relacionados ao trabalho, onde a grande maioria diz que sairia se conseguisse criar uma empresa, ter o seu próprio negócio, ou um trabalho de carteira assinada, CLT. Ou seja, a resposta que nós estamos dando como sociedade, como poder público, é completamente equivocada. Completamente equivocada. E aí é até engraçado porque a gente tem uma maioria jovem de pessoas que estão nessa situação hoje. A gente pergunta, apesar de serem jovens, o que você teria feito de diferente na sua vida olhando para trás? Boa parte diz que teria trabalhado mais, mas a maioria diz que teria estudado mais. Então veja bem, essa pessoa hoje tem em média 23, 24, 25 anos e ela nem sabe que ainda existe um caminho a partir do estudo. Às vezes ela acha que isso já está distante, que não é mais possível. Sendo que pessoas de qualquer idade ainda podem estudar. Então, essas pessoas já mostraram pra gente qual é o caminho da saída do tráfico, qual é o caminho da saída da sua situação de crime, que é o trabalho, que é o estudo. Então, acho que cabe a nós, enquanto sociedade civil, cabe aos governos como um todo, criarem políticas que saiam só de entrar numa favela, entrar com violência, matar pessoas e depois sair daquela favela como se aquilo tivesse salvado alguma coisa. Aquilo não mudou nada. No dia seguinte, do que aconteceu no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, outras pessoas assumiram aqueles lugares e a realidade voltou ao que era uma semana antes. Mas mascara, dá uma ideia de que há um enfrentamento quando tu está enfrentando o problema errado. Ou seja, não tem, a solução não vai acontecer. O remédio não é o remédio correto para aquela situação. Essas pessoas já mostraram que elas querem trabalho e entendem que a educação teria sido uma porta, um caminho diferente na vida delas. Então, eu acho que cabe a nós agora trabalhar a partir desse viés, ainda mais que nós sabemos que quem mais está sendo aliciado são as pessoas pobres, pretas
e homens dentro das favelas. Fantástico, gente. O produtor tá me olhando com a cara de que eu tenho que encerrar, sou contra. Mas sou é contra. bom acabar com um pouquinho de otimismo, né? Eu cheguei a pegar a frase do Suassuna, peraí, Yuri, só 30 segundos, que diz: o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Vocês são otimistas, realistas, com esperança, ou pessimistas, não vai ser essa geração que vai ver mudança? Eu sou otimista pleno, mas ao mesmo tempo a gente não pode fugir da realidade. E a realidade é que não depende apenas do meu otimismo, depende de um conjunto de ações que precisam ser feitas. Uma delas é justamente isso. Na medida em que a gente descobre que, na verdade, que o motivo que faz com que as pessoas estejam no crime, apesar de ser óbvio, mas é econômico, então, obviamente, como é que a gente não cria, como é que a gente não cria estruturas e possibilidades de as pessoas empreenderem, por exemplo, nas suas favelas, mudando a matriz econômica da favela a partir dessa necessidade delas. Então, acho que a gente pode criar, mas a gente só pode criar a partir de informação. Fantástico. Obrigada. Gente, obrigada. Vocês vão ter que voltar a Mark. Faça o favor, faça a gentileza de trazê-lo mais vezes, meus amores. Aliás, obrigada. Beijo pro Rogério da CUFA Montenegro, meu amor também. Aliás, eu só queria dizer o seguinte: na verdade, esse livro ele custa R$32, está na Amazon, etc. Farei isso agora, vou comprar aqui. Você pode ligar para a CUFA e pegar lá também, etc. Mas as pessoas, elas pagam o valor que elas querem. Então, o preço de custo é R$16. Se quiserem pagar 16, 17, 18, pagam. É só escolher o valor que quer pagar e a renda 100% do livro vai para a CUFA do Estado que está sendo vendido.